Fala, criança, tudo bem com você? Bom, criança, espero que você esteja estudando daí, eu estou estudando daqui e produzindo essas aulas super maneiras para você continuar atualizado no inglês, continuar afiado no inglês. Criança, é o seguinte, vamos bater um papo agora? Bom, queria falar um negócio para vocês. Primeiro, começando com uma pergunta: você já falou inglês? Você já precisou falar inglês? Teve alguma situação em que você, putz, não tem escapatória, agora preciso falar? Ou melhor, você já falou inglês porque quis? Viu um gringo, de repente chegou num ponto turístico bacana e viu aquele gringo lá, opa, vou falar com ele, vou aperrear o gringo. Porque assim, a gente que aprende inglês, quando a gente está aprendendo inglês, a gente quer aperrear todos os gringos que a gente vê. Eu pelo menos era assim, eu não podia ver um gringo moscando que opa, pera lá, vou falar inglês com você, né, gringo? Não foge não. Tadinho dos gringos, da gente. Podem falar com eles, eles são gente boa, eles gostam de falar com a gente. Bom, crianças, falar inglês é muito bom. Cara, quando você começa a mandar as palavras pra fora e começa a ler e fazer as coisas em inglês e ouvir as músicas, entender as músicas e cantar as músicas, nossa, é uma sensação que a gente não consegue descrever. Mas isso exige, mas isso exige, mas isso exige esforço. Consegui. Mas isso exige esforço, tá? Ah, não ache você que jogando Free Fire o dia todo você vai conseguir falar inglês, não é assim que funciona. Tá? Você precisa de um pouco de dedicação. Porém, falar inglês é mais fácil do que as pessoas pensam. Muitas pessoas acham que é pegar um caderno e sair escrevendo coisas adoidadas e fazendo atividade. Não, não é assim. Não é assim. Cara, fica tranquilo, assiste esse vídeo, relaxa, senta no sofá, pega pipoca, pega um caderninho para te anotar algumas coisas, um bloquinho, pode ser um bloquinho que nem esse daqui, olha meu bloquinho, é aqui que eu anoto minhas paradas mais importantes, tá? Então, fica à vontade no teu sofá, assiste esse vídeo, vem comigo, bora bater um papo sobre inglês. Falar não é nada mais, nada menos do que trocar informações, tá? Se eu faço uma afirmação, eu estou te dando uma informação. Se eu faço uma negação, a mesma coisa. Se eu te pergunto algo, é porque eu preciso ou eu quero uma informação. E se eu te respondo, eu estou te dando uma informação. Tá? Se a gente quer trocar informações da maneira correta, a gente tem que saber pedir informações e dar as informações quando elas são pedidas. Tá? Ou seja, a gente precisa saber fazer uma pergunta e saber responder uma pergunta. Cara, já acontece às vezes o pessoal ficar, meu Deus, professor, o cara chegou, fez uma pergunta pra mim, eu que tava com o inglês ali afiado, o cara chegou, fez uma pergunta pra mim, eu não consegui responder. Travei geral. Não foi. Bom, se você prestar atenção no que eu vou te falar hoje, você não vai mais travar. Você não vai mais travar. Mas só se você botar isso em prática. Não adianta ouvir o que eu tenho pra falar e não botar em prática, né? Aí fica difícil. Falar, escutar, escrever, ler, é tudo prática. Tu nasceu, tu cresceu e de repente quando tu viu tu tava andando, tu tava falando, tu tava lendo, tu tava escrevendo. E isso é um processo que acontece com todos nós, né? Todo mundo passa por isso, eu pelo menos passei por isso. Porém não é natural. Não é natural. Tu não nasce com a habilidade de ler, tu não nasce com a habilidade de falar, tá? Alguém botou isso em ti, tu teve que estudar para isso. Inglês é a mesma coisa, querida. Inglês é a mesma coisa, não tem pra onde correr. Tu tem que chegar ali e ficar parecendo uma criança mesmo, de verdade, uma criancinha que tá aprendendo a ler e a escrever. É assim que a gente se sente, não tem jeito. Então é assim mesmo, a gente vai ficar repetindo um monte de coisa. E quando a gente fala de ficar nervoso, de travar, como é que a gente corta isso fora? É praticando tanto a fala quanto a nossa escuta. Quando a gente sabe que a gente está legal nessas áreas, a gente não trava. Quando que a gente trava? Quando a gente pratica muito a nossa leitura e a nossa escrita. Quando a gente estuda muito a gramática e não pratica a fala, a gente no futuro vai querer falar, a gente não consegue, e aí a gente trava. Tá?
Então aí já fica a dica, você que está estudando inglês, você tem que treinar essa fala toda vez, tempo todo, tá? Todo dia, se você puder fazer um treininho, eu vou te dizer como é que você vai treinar, isso não vai te ocupar tempo, você não vai ficar com sua cabeça cheia de coisa, tá? Então bora lá. Perguntas. Como fazer uma pergunta, como responder uma pergunta, tá? Criança, olha bem para essas 3 perguntas que eu estou botando aqui para você ver. Olha bem, presta bastante atenção nessas perguntas aqui. Tá? O que elas significam? Leia cada uma delas. Veja, identifique cada uma palavra que tem nela. O que ela significa? Entendeu? Tá. Você que já é mais esperto, você que presta atenção nas aulas, você já sacou que todas elas são diferentes, todas elas vão ser respondidas de maneiras diferentes. Tá? Você que ainda não sacou, fica comigo que eu vou explicar direitinho. A primeira pergunta, bora pegar essa primeira pergunta. Are you a teacher? Are you a teacher? Você é um professor? Are you a teacher? Quem é o nosso sujeito? You. Quem é o nosso verbo? Verbo to be, conjugado com you, are. You are. Né? You, complemento, the teacher. Are you a teacher? A gente sabe que o verbo to be está vindo antes do you. Por quê? Porque é uma pergunta. Então, are you? Pergunta. A pergunta are you quer dizer você é ou você está, mas nesse caso você é. Você é. Are you? Se eu pergunto, no português mesmo, se eu pergunto você é, você vai responder sim, eu sou. Não, eu não sou. Tá, você pode responder não necessariamente sim ou não para uma pergunta dessa, é óbvio que você pode. Mas cara, pensa bem, a gente está falando de gramática, a gente está falando do correto, do que tu vai colocar na tua prova, tá? E não do que tu vai usar no dia a dia. No dia a dia é mais descontraído, é mais relax, tu pode ficar mais tranquilo. Tá, beleza. Então a gente pergunta, are you a teacher? Você é um professor? Se a gente pergunta no português, você diz sim, eu sou. Não, eu não sou. No inglês fica igual. Yes, I am. Sim, eu sou. No, I am not. Não, eu não sou. Tranquilo. Tá, professor, quer dizer que toda pergunta que começar com o verbo to be é pergunta fechada? Sim, é. Então, toda pergunta fechada começa com o verbo to be? Não, não é assim. Perguntas fechadas são perguntas de sim ou não. E eu posso ter perguntas de sim ou não começando com verbos auxiliares e verbos modais. Por exemplo, eu posso perguntar do you like sports? Do you like sports? Você gosta de esportes? E aí você vai me responder sim, eu gosto. Yes, I like. Ou não, eu não gosto. No, I don't like. Ou I do not like. Certo? Então, você está respondendo sim ou não, tá? Para essa pergunta também. E ela começa, você percebe que ela começa com o verbo auxiliar. Então, toda pergunta que começar assim direto, verbo to be ou verbo auxiliar, tu já sabe a pergunta de sim ou não. Are you? Yes, I am. Is he? Yes, he is. No, he isn't. Is she? Yes, she is. No, she isn't. Are we? Yes, we are. No, we aren't. Ok? Então, você sempre vai fazer esse joguinho. É só meio que trocar mesmo, tá? E aí, se for negativo, adiciona not, obviamente. Bora pra segunda pergunta. Why do you study English? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer o tempo todo, viu? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Perguntas que começam com palavras com WH, double H, que são essas palavras aqui. São perguntas abertas. O que perguntas abertas significa? Quer dizer que a resposta fica meio que a sua escolha, digamos assim. A resposta
ela vai variar. Você vai adicionar na resposta uma informação, tá? Se eu pergunto, why do you study English? Por que você estuda inglês? Você vai me responder, porque eu gosto. Porque isso. Porque tá. Ou você vai responder, eu estudo inglês porque tal. Certo? É basicamente isso. Se eu pergunto, o que você gosta? O que você gosta? Você pode me responder, eu gosto de pizza. Eu gosto de videogames. Eu gosto de Free Fire. Não gosto de Free Fire. E aí a gente tem why do you study? Why do you study? Sua resposta, I study English. I study because. E aí a sua resposta. Se a pergunta tem why, porquê, a resposta vai ter because, que é o porquê de resposta. Se eu pergunto where are you? Where are you? Certo? Estou perguntando onde você está ou onde está você. A sua resposta, obviamente, seria I am. I am. E aí você adiciona o local que você está. Mas aí você tem que prestar atenção no início, na mecânica da coisa. Se eu pergunto onde você está, você responde eu estou. Se eu pergunto where are you, você responde I am. Certo? E nisso a gente vai fazendo esse joguinho pergunta, resposta, pergunta, resposta. Tá bom? Agora se eu pergunto, por exemplo, do you prefer English or Spanish? Do you prefer English or Spanish? O que você me responde? Você prefere inglês ou espanhol? O que você me responde? Ah, eu prefiro inglês. Ou eu prefiro espanhol. Ou seja, se eu faço para você uma pergunta onde eu estou te dando duas opções, tá? A sua resposta, obviamente, vai ser uma das duas opções. Ou você pode adicionar uma terceira opção se você quiser. Esse tipo de pergunta é chamada de pergunta de escolha. Se eu pergunto, what's better? To go to the beach or going to the movies? O que é melhor? Ir para a praia ou ir para o cinema? E aí a sua resposta que seria, é melhor ir para a praia ou é melhor ir para o cinema. No inglês, what is better? To go to the beach or going to the movies? Tá? To go e going, nesse caso, são iguais. Tá? Você vai me responder. To go to the beach is better. Ou going to the movies is better. Tá? Ou seja, a sua resposta vai ter uma das opções que eu citei acima. Você percebeu que o mecanismo de resposta ele sempre continua o mesmo? Tá? Se eu pergunto do you like, você responde I like ou I do not like. Se eu pergunto what do you like, você vai responder I like tal coisa. E se eu pergunto do you like A or B, você vai responder I like A ou I like B. Vai sempre ficar igual, sujeito, verbo. É o que eu sempre falo em todas as minhas aulas. Vai mudar quando? Quando for pergunta e quando for verbo to be. Porque a gente sabe que o verbo to be ele vai para frente do sujeito. Fora isso, ele sempre vai ficar igual, tá? O que eu quero deixar claro aqui para você? O inglês, ele é igual ao português. Tu viu que todas as perguntas que eu trabalhei aqui, eu passei do inglês para o português, do português para o inglês, o sentido continua o mesmo. Tá? Para mim, o inglês é igual ao português. Eu não vejo muita diferença. Então, fica fácil de entender se você estudar as palavras, se você se acostumar com as palavras. Tá?
Se você pegar, praticar e tudo mais, você vai ficar. O que eu quero que você faça para treinar o seu inglês? Você vai pegar o seu caderno de estudos, você vai escrever as 10 perguntas, no mínimo 10, mas você pode escrever mais. 10 perguntas que você mais faz no seu dia a dia. Obviamente, tu não faz perguntas em inglês no teu dia a dia. Tu vai pegar as perguntas que tu faz no português e passar elas para o inglês. Depois de elaboradas as perguntas, você vai para frente do seu espelho ou vai fazer que nem eu e vai posicionar o celular assim, de um jeito que dê para filmar você mesmo e você vai ler em voz alta todas essas perguntas para você mesmo, olhando nos seus olhos. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai responder essas perguntas. É isso mesmo, você vai fazer tanta pergunta para você mesmo e tanta resposta para você mesmo que perguntas vão se tornar só perguntas e respostas vão se tornar só respostas. É normal no nosso dia a dia a gente perguntar o tempo todo, responder o tempo todo as coisas aí. Então vai ser normal também no inglês. Faça isso o tempo todo. O tempo todo, não só agora, não só depois desse vídeo, não só depois dessa aula, mas faça isso o tempo todo para você ficar fera no seu inglês. E é isso, repete comigo, eu vou fazer isso o tempo todo, eu vou ficar fera no meu inglês. Eu quero ver meus alunos fera no inglês. É isso mesmo. Bom, crianças, foi bom ter esse papo com vocês, esse vai ser o dever de casa de vocês. Escrevam essas 10 perguntas, façam a resposta delas embaixo e mandem para mim. Pode ser pelo grupo do WhatsApp, pode ser inbox, vocês sabem como fazer isso. Enfim, fiquem à vontade, façam essa atividade, treinem, estudem, pratiquem. E quando a gente voltar, quando essa quarentena passar, eu quero trocar uma ideia com vocês em inglês. Nice to see you here, guys, and until next class.